Há 2 dias no meu calendário, este dia e aquele dia. Este é um podcast sobre vida cristã no cotidiano. Acredito que este dia foi feito para ser vivido e moldado pela esperança daquele dia, quando veremos nosso Criador face a face. Nesta jornada, entre este e aquele, vamos compartilhar conversas, leituras, histórias e o que mais vier. Vamos juntos, um dia de cada vez. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio desse podcast. Aliás, mais um não, o último episódio dessa temporada, que foi a 7ª e uma temporada muito especial, onde o tema central foi maturidade. E se você ouviu todos os episódios que vieram até aqui, está nesse último, muito obrigada por nos acompanhar nessa jornada tão importante, nesse tema que ainda tem muito a ser explorado, mas a gente tirou esse tempo, essa temporada, para mergulhar um pouco mais sobre o que é amadurecer em Cristo, o que é amadurecer na vida cristã. Esse podcast fala sobre isso, sobre vida cristã acontecendo no nosso dia a dia, e maturidade é essencial dentro dessa vida acontecendo. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso neste último episódio, e eu não poderia estar nesse último episódio com outra pessoa, a não ser Larissa Martorelli. Olá! Estou aqui. Ai, que alegria de novo participar de mais uma temporada, de mais um dia com você. Você vai estar em todas, né? Se depender de mim, assim, porque, poxa, fora que, assim, não é só porque você é minha amiga, mas as pessoas gostam da sua participação. Você que está ouvindo, veio aqui confirmar isso, porque aquele... Mas agora então confirma de verdade. Mas assim, aqueles episódios que a gente gravou sobre rotina, até hoje eu recebo mensagens sobre ele. Até hoje assim, né? Foi esse ano, a gente tá em 2024. Sim. Outubro de 2024. A gente falou sobre rotina na penúltima temporada, foram 4 episódios. E assim, muita gente mesmo é abençoado. Que bem. E abençoada por essas conversas que a gente teve sobre rotina, sabia? Que bem, isso a verdade é que assim, acho que dentro de todos os assuntos não tem como finalizar, né? Uma conversa, nem você falou sobre a possibilidade de retornar. Sim. E falar um pouco mais assim sobre maturidade. A verdade é que todos os assuntos, eles eternamente podem ser pensados à luz de Cristo, né? À luz da Bíblia mesmo. A gente pode sempre falar coisas novas sobre isso, né? Se aprofundar, aprender mais. Exato. Sem dúvida. Né? Por isso, Larissa Martorelli volta. Não é a última temporada que ela participa. E assim, na verdade a gente tá aqui e propositalmente você vai ser a última a falar, né, nessa temporada, porque você comigo lançou um e-book que chama Maturidade, um estudo para mulheres. Exato. Que bênção, né? Eu já falei isso na live que nós fizemos, mas eu nem imaginava que isso fosse possível, assim, em algum momento. E que interessante, assim, a disposição de simplesmente caminharmos juntas, né? E produzirmos coisas, né? Produzirmos juntas. Isso. Foi muito bom, foi muito bom. A gente contou essa história de como o e-book nasceu numa live que tá lá no meu Instagram. Exato. A gente fez uma live no dia que lançou o e-book e aí contamos, né, como que ele nasceu. Eu acho que seria repetitivo a gente falar isso de novo aqui. Com certeza. Mas se Vamos você ouvir, né? é isso. Se você quiser saber como que nasceu essa ideia, você vai lá no Instagram que tem a live lá sobre o lançamento do e-book da maturidade. Mas acho que vale a pena a gente dizer assim que justamente são 7 estudos, né? Vários assuntos abordando de certa forma assim características de uma mulher madura ou assim necessidades do que é o que ela precisa buscar, né? Sim. Então a gente tem mulheres maduras são ensináveis, mulheres maduras são moderadas, mulheres maduras, enfim, conhecem o lugar da influência, mulheres maduras não são guiadas pelas emoções, mulheres maduras não são definidas pelo passado, enfim. Tá tudo lá no e-book, né? São 7 estudos que a gente incentiva e encoraja fortemente as mulheres fazerem juntas, é isso, né? Com certeza. Sentarem entre amigas e compartilhar. É enriquecedor, muito, né? A verdade é essa. Nós sentamos, conversamos juntas e ainda é assim, né? Ainda hoje, sempre que tem algum tema aí, nós dividimos
É muito enriquecedor, justamente porque nós somos chamadas a viver essa unidade, né? Então, em muitos momentos onde eu não enxergo, onde eu não consigo ali entender algumas coisas, você é usada por Jesus, é um instrumento nas mãos dele para me dizer coisas e me abençoar, ou às vezes você diz coisas que eu, nunca tinha pensado por esse lado, né? Sim, é uma via de mão dupla. Exato, então é enriquecedor sentar e fazer um estudo assim, junto com amigas, né, que tem o mesmo propósito, uma mesma visão, mesmo comprometimento com Cristo. É enriquecedor, a gente. É muito. As perspectivas do mesmo, mas assim, é como se fossem facetas, né? Que às vezes a gente não tem o vislumbre, assim. E foi muito isso que a gente viveu e vive no dia a dia. Exato. Mas quando a gente se pôs a pensar sobre mulheres buscando maturidade na prática, é exatamente isso que acontecia. Você ia falando o que você tinha experimentado ou vem experimentando com Deus, da palavra, da sua caminhada com mulheres, e ali anotando tudo, aí eu falava, nossa, e isso, né? E se a gente pensar dessa forma? E aí você falava, e outra coisa. E exatamente, eu acredito que o tema maturidade, ele já por si só convida outras pessoas. É impossível eu ser uma mulher plenamente madura em Cristo sozinha, né? Então é realmente um caminho que eu faço com a Igreja de Cristo, com as irmãs que Ele colocou do meu lado. Então assim, pensar maturidade, pense que haverão relacionamentos envolvidos dentro disso, e quando eles são intencionalmente decididos, vamos sentar e vamos juntas buscar isso. Gente, maravilhoso, né? Não, muito, muito. É um desafio, a gente vai falar sobre isso nesse episódio. Sim. Existe o desafio, por um lado, mas ele é inescapável, né? Assim, a gente não tem como desviar ou pular degraus. Ao mesmo tempo que, assim, é o que você disse, né? Se a gente for pensar que é um propósito de Deus, a gente amadurecer por essa via da comunhão, do estar umas com as outras, então é verdade também que quando a gente não se dispõe a isso, a gente pode estar, assim, caminhando a passos muito lentos ou estagnadas no que diz respeito a crescer. E isso às vezes até já revela muito do nosso coração, né? Do porquê eu não quero sentar e aprender sobre um tema necessário para a vida cristã com uma outra irmã em Cristo. Sim. É importante a gente responder perguntas para nós mesmas, né? Mas por quê? Será que é a vergonha de expor alguma coisa, o constrangimento, o não querer sair da superficialidade, né? Então, muitas coisas revelam mesmo quais são as nossas intenções e objetivos. Porque é certo que, à medida com que nós começamos a caminhar com alguém, à medida com que a pessoa começa a adentrar ali no nosso entorno, né, no nosso dia a dia, conhecendo algumas coisas, no fim de cada capítulo nós fazemos perguntas, né? Intencionalmente mesmo, para que haja ali uma conversa, uma disposição de revelar mesmo o coração, de se comprometer de fato a uma caminhada em transformação, em mudança. E isso envolve outras pessoas. Então, se eu estou constrangida diante disso, já diz muito, né? Eu acho que já revela muita coisa. A gente teve uma conversa um pouco antes de começar esse episódio. Eu tô na sua casa hoje, dia 21 de outubro. Exato. De 2024, né? E você fez um almoço bem gostoso pra mim. Ai, que delícia, uma comida mexicana. A Larissa tem o melhor guacamole da vida, assim. Ai, eu não queria fazer essa propaganda. As pessoas vão vir atrás do seu guacamole e vai sobrar pra mim. Mas a gente... Mulheres maduras dividem, né? Poxa. Compartilham. Gente, tem essa maturidade pra lidar no meu coração. Mas eu divido, amei a disposição. Olha só, e assim, é isso, né? A gente, antes de gravar, sempre conversa, estamos sempre dividindo tudo, assim. E você me falava, a gente conversava sobre o lugar da lealdade, assim, nas amizades, né? E assim, a gente vem de uma semana na nossa amizade que você foi muito leal comigo. E falou muitas coisas que eu precisava ouvir. Difícil. Mas que foi... Às vezes a gente fica só no ponto de que é muito difícil ouvir. Mas você colocou o ponto do quanto é difícil falar. Exatamente. Porque não é confortável. Não é muito mais fácil não falar, né? E então veio esse tema lealdade. É um tema que
da amizade cristã, dos relacionamentos cristãos. Mas foi um tema muito forte para nossa amizade nesses últimos dias. É para nossa amizade. Então, eu tenho aprendido isso muito com você, né? De sair desse lugar de conforto, da gente... fala assim, deixa pra lá. Mais fácil. Não quero me indispor. A verdade é essa. Dentro dos relacionamentos é difícil abraçar esse ponto de indisposição. Porque apontar coisas, confrontar, não é simples, né? E não é fácil para os dois lados. Porque se eu faço em amor... eu vou fazer com cuidado, né? Eu vou falar com cuidado, justamente para que você não seja exposta, machucada. Então, assim, já requer de mim um esticar de Senhor, me dê sabedoria, sabe? Me conduza a isso. Faça com que dentro desse confronto ela se sinta amada. E enquanto eu estou indo em direção a você, no caso, nós vivemos isso, o Senhor está trabalhando em mim, Ele está pedindo coisas de mim, né? Sim, isso. E é legal também se colocar nesse lugar de uau, eu vou falar com ela como eu gostaria que falassem comigo, sabe? Então, é importante, assim, a lealdade é um ponto da fé cristã, né? E isso é orientado biblicamente mesmo, que nós façamos uns com os outros, né? Que nós amemos, que nós exortemos, enfim. Provérbios fala sobre a amizade, né? E sobre, assim, o quão precioso é de fato encontrar um amigo, um real amigo, né? Hoje eu acredito que nós entramos muito nesse lugar, mesmo dentro da igreja, sabe? Onde as amizades, elas já se dão por amizades, porque, sei lá, os maridos se dão bem, os filhos se dão bem. É conveniente. É conveniente, a gente senta, come uma coisa gostosa, enfim... joga a conversa fora, né? Exato. E a verdade é que existe esse lugar na amizade, mas existe também o lugar do aprofundamento, né? Sim. De onde, com quem eu posso contar para expor essa situação, o meu coração aqui, quem vai me exortar, quem de fato vai abrir os meus olhos, quando de alguma forma eu não estiver enxergando. E às vezes a gente não tá vendo... enfim, não estamos nem em pecado, né? São pontos, assim, são ajustes, toques, mas que se não existe a lealdade da outra parte, talvez nós não vamos perceber, né? E eu acho que talvez, assim, se a gente fosse... A gente não tem esse estudo específico no nosso e-book, né? Mas eu acho que vale a pena a gente explorar isso, a questão da lealdade no amadurecimento, porque assim, em vista do que você falou e daí da minha própria experiência na nossa amizade, né, lidar com esse desconforto, com essa disposição de também ter que lidar com o nosso coração revelado ao ser confrontado, esse coração revelado, né, que revela o quê, na verdade? Tanta coisa. Em mim, eu posso dizer, né? Revela, às vezes, essa postura defensiva, ou revela um orgulho, revela... A gente falou sobre ser uma mulher ensinável, né? E no capítulo, no estudo e no episódio que eu gravei com a Patrícia, a gente falava do quanto o orgulho, ele conta pra gente, mas eu já sei, mas eu... isso aí, imagina, isso... Outra vez isso. Exato, né? Sim. Mas na simples disposição de alguém ser leal com você, ou seja, de falar a verdade em amor, de apontar muitas coisas na sua vida que são desconfortáveis, são confrontadoras, que revelam o seu coração, que trazem reações muitas vezes não piedosas. E eu tô aqui me colocando como uma testemunha disso. Eu me vejo mais, eu não diria assim mais madura, porque é um processo, mas eu ganho muito mais do que se a gente tivesse continuado no mesmo ponto. Claro. Então, eu quero inclusive te agradecer por isso, por ser essa amiga na minha vida, assim. Você tem coragem, né? E eu acho que isso não é uma questão de ser não deve ser um diferencial, deve ser um padrão
da mulher cristã. Exato. É necessário. Embora seja difícil, é o que Deus pede de nós, mas você faz tanto isso por mim. Sim, só que eu sempre testemunhei e testemunho, assim, que talvez eu por muito tempo tenha me escondido, assim, atrás de uma timidez, de ser uma pessoa mais discreta, de ser uma pessoa mais na minha, assim, de ser uma boa ouvinte, às vezes nem tanto, você sabe também. A Larissa sempre fala assim, você me interrompe muito. É uma coisa que eu também tenho que aprender. Às vezes a gente tem algumas conversas difíceis e eu não sei ouvir. Ai, para, as pessoas vão achar que a gente briga muito. O que é verdade. Mulheres maduras sabem lidar com conflitos. Sabem lidar com conflitos, é verdade. Graças a Deus nós temos uma Bíblia completa que também nos ensina a ter a maturidade de pedir perdão, né? De entender que por mais divergências que hajam, não é necessário que um relacionamento ele se finalize por isso, né? Eu lembro que você me disse uma vez, porque Jesus ele não desiste de nós não precisamos desistir umas das outras. Isso. E é verdade, porque é Jesus trabalhando em nós, né? É Ele nesse processo de santificação, revelando às vezes as expectativas que eu crio, o que eu espero que seja feito de acordo com a minha própria vontade. Quantas vezes nas nossas conversas nós começamos a falar e de repente, não, calma, mas isso é preferência sua, né? Não necessariamente é pecado ou não é pecado. E, enfim, essas divergências, elas trazem de fato esse amadurecimento, né? E a gente tem que saber justamente, eu acho que, olha só, a gente já tem novos estudos para o Nutri sobre lealdade, sobre mulheres maduras saberem lidar com conflitos no seguinte sentido. Os conflitos, eles evidenciam, obviamente, diferenças, eles evidenciam lutas no nosso coração, muitas vezes egoísmo, muitas vezes orgulho e tal, mas justamente lidar com o conflito de forma bíblica, que são os passos seguintes de você estender a graça, de você perdoar e ser perdoado, de você ser melhor ouvinte, de você saber respeitar, de você saber discernir, de você enxergar a intencionalidade, né? Muitas vezes nessa exortação em amor. A gente sempre chega num ponto imaturo de falar assim, porque tem conflito, então não dá certo. Era, exatamente. Então acabou, então assim, seja na amizade, seja em qualquer relacionamento. Né? E em Cristo não é assim. Exato. E como é um instrumento de maturidade isso? Sem sombra de dúvidas. É interessante que assim, de maneira bem simples e prática, o que é maturidade, né? Maturidade é fazer o que precisa ser feito. Isso. É simplesmente isso. Eu conheço o padrão e eu tenho certeza que a maioria das mulheres que nos ouvem, elas já estão cansadas de ouvir o que nós estamos aqui falando. Elas conhecem o padrão. Eu já falei isso algumas vezes aqui. A gente assimila muito as coisas através da repetição. A Bíblia é uma, sendo repetidas em eras, em anos, enfim. Sabe? Justamente para que a gente de fato assimile no coração os pontos de transformação. Então a Bíblia ela é esse padrão que nos possibilita enxergar de fato de onde nós partimos, sabe? Para esse amadurecimento que é simples, né? Nós já sabemos o que nós temos que fazer, então agora é assim, vamos fazer? Nós já sabemos que nós precisamos ser mulheres ensináveis, então vamos ser. À medida com que alguém de alguma forma vem me corrigir, vem me confrontar, eu já sei como eu tenho que me portar, entende? Eu já sei que ao invés de estar ali na defensiva, é sábio, é maduro, que eu pondere o que me está sendo dito. Independente até de como está sendo dito, porque às vezes a gente também se esconde atrás de mas não falou com amor. Mas até a disposição que a outra pessoa está tendo de vir até mim, de alguma forma confrontar, é amor. É amor. Porque se eu não amo, é muito mais fácil. Fulana é daquele jeito, então eu não vou me relacionar, não quero estar próximo, entende? E daí como é importante, né, a gente reconhecer e faz parte mesmo desse processo de amadurecer e fazer o que eu preciso fazer. Foi exatamente o que você disse e define bem. Quanto melindre há no nosso coração, na nossa vida, assim. Porque é isso, assim, a imaturidade justamente do oposto, ela te coloca nesse protagonismo
que assim, é sempre assim, ai, eu fui ferida, ai, a pessoa me deixa chateada. Exato. Ai, então assim, a gente acaba se agarrando a esses direitos. Eu sempre falo muito isso aqui. E aí o fruto disso é uma amargura, é um isolamento, é uma desconfiança. Exato. E sabe de onde que parte isso? Sabe o que isso revela de nós? Que nós somos mulheres mimadas, entende? E dentro da maturidade não cabe ser uma mulher mimada. Não cabe. Nós não temos um Deus que está nos mimando. Sim. Nós temos um Deus nos convidando a amadurecer. Nós temos um Deus nos confrontando em amor. Nós temos um Deus colocando para nós um padrão que nós realmente só podemos alcançar por meio de Cristo. Sim. E dentro de tudo isso, nós temos um Deus ainda expondo a graça e dizendo, é independente do que vocês façam, entende? Então não cabe imaturidade, não cabe ser mimada olhando para a grandiosidade do que é a fé cristã, para as possibilidades que nós temos em Cristo de sermos amadurecidas e de fato desenvolver esses frutos que o Senhor pede de nós, né? Os frutos do Espírito e tudo isso. É um caminho de obediência, né? O que a gente falou bastante, fala no e-book, fala aqui nessa temporada do podcast, é isso, você falou. Maturidade é fazer o que precisamos fazer, então é obedecer. Exato. Né? Paulo vai falar lá em Filipenses, né? Ali no versículo 9, ele fala, tudo que vocês receberam, tudo que vocês ouviram, tudo que vocês aprenderam de mim, ele fala simplesmente isso, ponham em prática. E eu amo esse capítulo, eu sempre cito também, sou bastante repetitiva nisso, porque Paulo vai dar um exemplo prático logo depois. Sim. Porque ele fala assim, eu sei viver, sabe, eu aprendi o segredo de ver contente em toda e qualquer situação. Isso, o contentamento é muito um sinal de maturidade. Com certeza. Porque você justamente, é muito no capítulo, no estudo 3 que a gente fala sobre emoções, você não é guiado simplesmente, assim, eu vou deixar de fazer o que eu preciso fazer porque eu não estou bem. Exato. Eu vou deixar de fazer porque alguém me magoou. Eu vou deixar de dar passos firmes em direção ao que Deus quer que eu faça, sabe? Seja nas minhas prioridades, seja nas minhas responsabilidades. Porque, assim... eu sou dodói, eu tô dodói. E às vezes, assim, né? Às vezes a gente se magoa, a gente acha que tá magoado com o mundo, mas a gente tá magoado com Deus, o que é tão irracional tantas vezes. Sim. Né? Sim. Eu acho que eu já cheguei nesse ponto recentemente de dizer isso. Eu acho que tô magoada com Deus. No fim, não é culpa de ninguém, eu tô magoada com Deus. E chegar e reconhecer o quanto isso é irracional, em que sentido, né? Nós não sabemos, nós não conhecemos tudo. Sim. Sabe? É se submeter. É se submeter. Sair desse lugar de fato ser o protagonista. E entrar nesse lugar, como você disse, de obediência, de entender que essa vida não é sobre mim. É uma vida sobre Jesus, é uma vida sobre onde eu nasci para glorificar quem Ele é. Então, dentro de qualquer situação que Ele me coloque, que Ele me exponha, eu tenho que fazer o que Ele me pede, porque no fim a glória é toda dele, é toda para Ele. E quando eu olho para mim, eu vou deixar de fazer porque eu não tô bem, porque eu tô triste, porque eu tô isso, eu tô o quê? Me centralizando. E Jesus tá onde na minha história? E aí é onde nós passamos a ser mulheres tão mentirosas, sabe? Quantas vezes assim eu já me peguei cantando músicas na igreja, ensinando os meus filhos, falando para eles coisas bíblicas que eu mesma não estou vivendo, sabe? Então é aquilo, o Senhor reina no meu coração, o Senhor é tudo pra mim. E na primeira segunda-feira difícil eu já tô lá completamente rendida, sabe? Ou seja, o Senhor é tudo pra mim ou eu mesma sou tudo pra mim, né? Eu tenho conversado com algumas irmãs da minha igreja sobre ídolos do coração, né? E nós chegamos juntas, assim, nessa conclusão de ter a ideia clara de que o nosso principal ídolo do coração somos nós mesmos. Porque tudo, absolutamente tudo que a gente coloque como um ídolo, na verdade está nos beneficiando, na verdade está trazendo para nós uma sensação errada de segurança, de tudo isso, sabe? E se não está em Jesus, obviamente é um ídolo do coração. A verdade é que às vezes nós pensamos, o ídolo do coração são os meus filhos, é o meu esposo, é isso, mas não, na verdade somos nós mesmos. Qual é a segurança que eu estou lançando num esposo?
Qual é a satisfação que eu estou lançando nos filhos, no emprego, enfim, em diversas coisas, né? Mas que no fim delas refletem o quê? Estão me beneficiando, ou seja, meu principal ídolo sou eu mesmo, meu próprio coração, né? E como isso precisa ser quebrado, por isso nós somos chamados por Jesus, assim, a negar a nossa vontade de verdade, né? Neguem-se a si mesmo. E se nós não fôssemos esses ídolos, nós não precisaríamos nos negar, né? Mas a verdade é que entrar por esse caminho de maturidade, onde eu quero fazer isso, mas eu decido negar isso, é de fato reconhecer de quem é o protagonismo, de quem é a história e o quanto eu preciso me submeter a ela. E na prática, apesar de às vezes a gente falar isso de forma aparentemente teórica, parece um pouco complexo colocar em prática, mas a gente percebe uma dinâmica sempre na Bíblia, né? Você acabou de dizer, negar a si mesmo. Sim. Você tem um chamado negativo sempre de Jesus, né? Então, morrer para si mesmo, negar a si mesmo, não viver para si mesmo. Mas sempre um mandamento, ele tem esse aspecto negativo e tem o positivo, que é o quê? Viva para Jesus. Exato. Obedeça a Jesus. Então, a gente tem ordens negativas e ordens positivas. Então, assim, eu deixo de fazer uma coisa para fazer outra. Então, não é simplesmente... Porque, assim, a gente pode falar assim, eu nego a mim mesmo. Então, sei lá, você fala assim, não. Eu insisto no não. Mas o não precisa ser substituído por um sim. Mas um sim a quê? Exatamente. Então eu nego a minha vontade para dizer sim para outra vontade. É Jesus. Exato. Então na prática, né? Porque assim, eu tenho visto muita gente falando de maturidade. Eu tenho falado sobre isso também. Porque pesquisando até muitos cursos de diversos contextos aí, não só na igreja. Porque isso, a gente... Quem não quer ser maduro, entende? A gente quer ser visto como alguém maduro. A gente quer ser maduro. Porque às vezes a gente fala assim, poxa, se eu fosse mais madura, eu tomaria decisões mais sábias. Se eu fosse mais madura, eu de repente aconselharia melhor as pessoas. Então, assim, existe um desejo genuíno por ser maduro. Sim. A questão é justamente que na prática existe um custo. E esse custo custa demais em algumas vezes, né? Esse custo às vezes me revela que eu não estou, né, disposta e de fato mergulhada nesse processo de maturidade. Então entra nisso, aí eu quero, mas não quero não, né? Vai me tirar eu aqui quero, mas sem trabalho. Por isso que a gente compra um curso, então. Se for assim, essa pessoa vai falar 5 passos de como é mais fácil, né, de verdade receber coisas assim mastigadas, vai por aqui, faz assim, quando na verdade nós temos em Cristo, nós temos na revelação bíblica tudo que nós precisamos fazer, absolutamente tudo. Então assim, mulheres maduras são mulheres que debruçam na palavra do Senhor, estudam, conhecem o que Deus está pedindo de nós, não tá lá preocupado com a influencer, com a fulana de tal que escreveu o livro tal, com a que tá lançando o congresso tal que é chiquérrimo, sabe? Nada disso, não é com a editora, não é com isso, não é com aquilo, somos nós mesmas ali comprometidas e engajadas com um relacionamento profundo com Jesus. E nós temos acesso a isso, sabe? Nós não podemos de forma nenhuma olhar para denominações, olhar para pastores e imaginar que são essas pessoas que de alguma forma estão nos conduzindo na fé cristã. A Bíblia fala que o povo padece por falta de conhecimento. Isso. Então, assim, não basta o que o pastor tá me falando. Calma aí, deixa eu olhar aqui na Bíblia. Entende? Nós temos a facilidade de ter acesso à Bíblia. Né? Nós temos essa liberdade no nosso país. Exato. Então nós somos chamados também. Nós somos responsáveis. Exato, nós somos chamados a essa responsabilidade e nós seremos cobrados por ela. Entende? Nós não vai ter desculpa diante de Deus. Porque justamente o crescimento espiritual, porque a maturidade, a gente falou tudo isso, essas definições. Além disso, ela é nada mais que o processo de crescimento que a Bíblia vai chamar de santificação. Sim. Ela não é uma osmose espiritual, né? Então, assim, nossa, eu vou assistir uma pregação, tudo isso faz parte dos meios da graça, claro. Mas por exemplo, eu vou assistir uma pregação, mas o meio da graça que envolve você ter comunhão com a sua igreja local, você se submeter uns aos outros da igreja local, você servir o corpo de Cristo,
todo esse pacote do que é Exato. viver a igreja contribui para nossa maturidade. O que eu tô querendo dizer assim, eu ligo o YouTube, eu busco um curso, eu assisto. Até mesmo o nosso e-book, ele Sim. não é um oferecimento, tipo assim, passos para você ser mais Não, maduro. de Ele é um forma chamado nenhuma. desafiador. Sim. Pra gente viver como mulheres maduras, porque em Cristo nós podemos. O relacionamento com ele nos possibilita isso, né? Exato. Porque é um relacionamento, nós estamos nele. E aí, por isso, então, nós fazemos o que ele espera de nós, né? É isso mesmo. É tranquilizador por um ponto, Esperançoso. né? Esperançoso, porque não depende de nós. E o Senhor, ele nos capacita completamente a isso. E ele nos chama a produzir frutos, né? Ele nos chama a frutificar de fato, assim, ele nos dá plena condição disso, à medida com que nós nos submetemos, à medida com que nós sabemos o que ele está pedindo de nós, né? Como obedecer sem saber. Exato! A gente precisa conhecer o nosso Deus, a gente precisa de fato entender o que ele espera de nós. Né? Não porque a Larissa e a Lívia disseram que precisamos amadurecer, então nós precisamos amadurecer. A Bíblia está fazendo esse convite a nós. Entende? Então esse engajamento, esse relacionamento, ele é necessário. E ele demonstra muito assim a que ponto estamos da fé que nós dizemos professar, né? A base da fé cristã é essa, né? Jesus, ele foi Deus encarnado, ele se tornou homem, morreu numa cruz. Pra quê? Eu sempre falo isso, pra quê? Pra gente se relacionar. Exato. Com ele novamente, com o Pai novamente. Então a base da vida cristã é sobre relacionamento. É sobre relacionamento, né? Então, quando a gente diz isso, a gente tá dizendo o quê? A maturidade, ela parte de um relacionamento pessoal com Jesus, que vai refletir frutos nos relacionamentos horizontais uns com os outros. Não existe, como eu disse no início, pular etapas. Não tem como pular etapas. E é aquilo que você sempre fala, e a gente falou isso na live. A verdade é que nem aqui, às vezes você chegou nesses episódios, você chegou no nosso e-book, sobre maturidade, vou ouvir algo diferente. Não. Você vai ouvir mais do mesmo. Exato. Você vai ouvir de novo, de novo, o que o Evangelho é. O Evangelho é o quê? A mensagem de salvação. Então, assim, Jesus chamando pecadores ao arrependimento, uma vez que nós estamos, então, em Cristo. De uma vez por todas, nós somos chamados por uma vida, que é a palavra que você usou, eu gosto de usar, engajada, porque nós já somos salvos pela graça, nós já temos todos os recursos em Jesus para viver essa vida engajadas numa vida que vai frutificar. Abundância, né? Ele faz isso em nós, mas não sem nós respondermos a essa graça. Entende? A gente tá aqui agora confortavelmente sentadas num sofá conversando, mas a vida não é essa. Não, a vida não. A gente tem esses oásis. A gente tem esses oásis. Mas a verdade é que nós temos um Jesus dizendo: vocês vão ter aflições. Né? Mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E que esperançoso é isso. Quando a gente estava na live, no final dela eu comecei a falar sobre fruto temporão, né? E a verdade é que como cristãos, a gente é chamado a desenvolver fruto temporão. Porque a gente desenvolve fruto dentro de estação, fora de estação, é aquilo. Nosso pau tá atorando, tá acontecendo tudo de terrível na minha vida e eu estou sendo chamada a desenvolver alegria, paciência, esperança. Então, assim, o clima, ele não tá pacífico para isso, entendeu? Não tô ali... É muito fácil desenvolver alegria estando lá na Disney tirando uma foto com a Cinderela, né? Muito simples. A verdade é que dentro da fé cristã não é por aí. Não. Nós somos chamadas a desenvolver alegria quando tudo tá dando muito errado. Nós falamos também sobre a alegria, né? Nós temos um Deus que leva a alegria a sério. Um dos estudos é esse. Mulheres maduras levam a alegria a sério. Bela lembrança, a gente teve um episódio nessa temporada sobre isso com a Marcela. Maravilhoso. E se trata de fato disso, é desses frutos que o Senhor nos chama a produzir dentro de estação, fora de estação. A gente precisa estar em Cristo,
frutificando. Nós somos chamadas a isso. E se estamos de alguma forma estagnadas, nós precisamos sim ser confrontadas, chacoalhadas, entendendo de que Deus está nos convidando a isso. Inclusive, de repente alguém que está ouvindo esse episódio agora está pensando, meu Deus, mas será que eu estou? Será que eu não estou? É de fato uma avaliação pessoal, né? Um convite a se fazer uma avaliação do próprio coração, a entender se você está dando passos que te levam a ser uma mulher madura em Cristo, né? É um confronto, é um convite do próprio Jesus, às vezes ali, te dando um chacoalhão mesmo, de vamos lá, né? E que precioso é isso, que precioso é atender isso. Eu sempre digo que eu me sinto completamente amada pelo Senhor, assim, quando eu de alguma forma sou exortada, quando eu de alguma forma enxergo algo que eu não estava fazendo, ou quando eu de alguma forma consigo, como que eu posso dizer, que escamas caiam dos olhos mesmo, sabe? Ser revelada assim dentro de alguma coisa, porque se trata de um Deus me amando, né? Se trata do Deus do universo. É isso mesmo. Interessado no meu amadurecimento. E isso é precioso. A verdade é que é tão prático, é tão comum, a gente escuta tanto que isso fica cauterizado em nós. Você sabe que você sabe, óbvio, né? E algumas das mulheres que escutam esse podcast sabe que eu tive num contexto de perseguição da igreja perseguida e de tudo isso. E quando nós recebemos a informação de que nós viríamos para o Brasil, uma das primeiras coisas que eu pensei é: meu Deus, eu não quero lidar com as mulheres da igreja no Brasil. Eu não quero. Claro que o Senhor revelou um coração super arrogante em mim, né? Porque eu tô muito acima de vocês. Mas enfim, trabalhou muito em direção a mim. A verdade é que eu tenho essa impressão de que quando nós estamos expostos à morte, sabe? Nós estamos de fato engajados nesse amadurecimento em Cristo. A igreja perseguida vive essa realidade, né? Eles estão em Cristo e por isso eles podem morrer. O perigo é real. Então assim, quem não tá muito afim não vai se submeter a isso. Claro. Então é muito possível você ver assim o absurdo de diferença entre a igreja perseguida e entre a igreja num país livre mesmo, entende? E que tristeza, sabe? Como nós temos o que aprender com esses irmãos que estão completamente limitados, correndo de fato risco de vida, sabe? Completamente engajados. E nós com a total liberdade, com a total possibilidade de falar, de ouvir, de ler a Bíblia, de ler, sei lá, em várias linguagens diferentes, né? Em vários formatos diferentes, ouvir mensagens e tudo isso. E nós não estamos ali de fato engajados nesse processo, porque cauterizou, né? E por outro lado, nos falta foco. Sim. Nós somos extremamente distraídos, justamente por causa do conforto em que nós encontramos no contexto da igreja ocidental, né? Agora, talvez alguém ouvindo pode pensar assim, né? Maravilhoso ouvir Larissa, mas eu nunca vou estar num ambiente desse. Sim. Agora, o espírito pelo qual foi escrito, o espírito que envolvia o Novo Testamento era esse. Sim. Quando você lê as cartas do Novo Testamento e você prestar bem atenção, os apóstolos, eles carregam essa urgência. Exato. Então eu estive esse final de semana falando para algumas mulheres e a gente pensou um pouco sobre Romanos 12:2, né? Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo, ele começa o capítulo 12 amorosamente, insistentemente e fervorosamente, dizendo: eu rogo a vocês que vocês apresentem o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o seu culto racional. Só que é interessante porque a gente vai expandindo um pouco. E quando você volta ao texto imediato do capítulo 11, ele vai falando sobre o fato dos judeus terem rejeitado a Jesus e essa graça ter alcançado os gentios.
Só que ele vai confrontando tanto os judeus quanto os gentios, dizendo isso é graça. Exato. Pura misericórdia de Deus. E ele termina o capítulo 11 dizendo assim: ó profundidade das riquezas, né? Quão insondáveis são esses tesouros, né? Quem conheceu a mente do Senhor? Sim. Quem foi seu conselheiro? Ele fala assim, e ele termina dizendo, porque dele, por ele, para ele. Paulo estava num contexto de perseguição, num perigo iminente, e de fato, ele escreve Filipenses da prisão, nos últimos dias da sua vida. Então, assim, nós temos não só a Bíblia, como nós temos esse espírito na Bíblia. Exato. De urgência. De urgência. E o que nos falta é simplesmente entesourar, validar como um tesouro que é a palavra de Deus e prestar atenção no que está sendo dito. Porque no fim a gente não é engajado, no fim a gente não se dedica ao que o Senhor nos chama a fazer, porque nós estamos completamente distraídos nesses ídolos do nosso coração, porque a gente tem muita coisa para olhar. Exato. A gente tem muita coisa para desejar, a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muita coisa para realizar, e tudo isso é pó. É nada. Nada. Absolutamente então, nada. assim, vale esse chamado radical, eu diria, maturidade, que é o quê? Deixe tudo o que te atrapalha de crescer. A sua agenda super lotada, super importante, super relevante, na eternidade não vai significar nada. Absolutamente nada. As viagens que você sonha em fazer, as roupas que você sonha em ter, os filhos que você sonha em educar nas melhores escolas, oferecer os melhores cursos. Se você percebe que são coisas até legítimas, né? Mas que elas roubam de fato o nosso coração. Sim. E elas não vão fazer diferença nenhuma. Todas coisas listas que podemos ter ou não. Esses dias alguém me perguntou, na verdade perguntou no podcast que eu participei lá no Mulheres de Verdade. A primeira pergunta é: quem é Jesus para você? E é óbvio que você pode dizer muitas coisas, inclusive coisas corretamente teológicas. Ele é o meu salvador, ele é tudo para mim. E eu escolhi dizer: Jesus é suficiente. Ele é suficiente. Porque eu posso perder tudo, absolutamente tudo. Mas ele não vai me perder e, portanto, eu não vou perder Jesus eternamente. Exatamente. Eu acho que quando a gente fala mais do mesmo, é a gente focar nessa verdade que é inegociável. É inegociável, sim. Abraçar, se aprofundar e viver uma vida centralizada em Jesus. Viver o fato de Jesus estar em nós e nós estarmos nele, e isso ser de fato suficiente e nos trazer essa segurança e tranquilidade, né? Romanos 8, né? Quem nos separará do amor de Jesus? Quem sabe? Paulo dá uma lista para dizer nada. Exatamente. Para dizer nada. Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, sabe? Por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Mulheres maduras estão seguras na verdade de que elas estão em Cristo. Amém. E isso é o suficiente. Amém. Muito bom. Que precioso conversar com você mais uma vez. Obrigada, porque você vai me chamar em todas as temporadas, porque eu amo falar com você e dividir tanto do que o Senhor tem trazido pra mim por meio dessa amizade, sabe? E, enfim, por meio de você também, tantas outras amigas chegaram, né? É como você sempre diz, o reino é um reino de amigas. Então, é uma amizade que, enfim, tem agregado tanta gente importante para o meu crescimento, sabe? Tanta gente incrível. E que precioso isso. Eu sou bem grata a Deus por ter você, por ter a possibilidade de caminhar rumo ao amadurecimento em Cristo com você. Amém, amém. Eu sempre digo pra você a mesma coisa e eu louvo a Deus porque a gente pode testemunhar isso aqui, agora. Sim. Outras pessoas estão ouvindo, a gente fala isso entre nós, mas outras pessoas estão ouvindo.
e que fique como encorajamento, né? Sim. Encorajamento de que vale muito a pena caminharmos juntas em direção a essa maturidade. Amém. Eu tô muito feliz com esse último episódio. Que bom. E que pra que vocês saibam, nem roteiro tinha. Nem roteiro tinha, né? A gente falou assim, que a gente... Bom, a gente já tá falando de maturidade. A gente já escreveu o e-book. A gente já tem os episódios. O que a gente vai falar? Vamos ligar, vamos dar o play. Vamos conversar. Vamos seguir esse caminho. A gente deu um norte. A gente falou, vamos lá. E é isso que acontece. É uma conversa, a gente né? tem aqui alguns minutos de riquezas que a gente compartilha. Isso é fruto de Jesus entre nós. É isso mesmo. Ai, muito obrigada. Foi um prazer. Sempre vai ser, pra mim. Obrigada, querida. Bom, a nossa indicação não podia ser outra. Com certeza. Qual você é? já está sentado em torno da mesa com as suas amigas lendo Maturidade. Um estudo para mulheres por Larissa Martorelli e Lívia Chumisky. Olha só, é só entrar lá no meu Instagram, no link da bio, você tem direto lá o link pra comprar o e-book. No site também, preciso colocar lá, vou colocar. É muito fácil encontrar. Mas é uma alegria muito grande, assim. A gente tem recebido testemunhos, né? Pessoas que estão começando a ler, que estão intencionando fazer esses grupos. E queremos saber se você tiver também algo para compartilhar conosco sobre essa experiência de ler, de fazer esse estudo, enfim. Como dissemos, não é um passo a passo para ser mais maduro, é um chamado a voltar para o Evangelho. Exato. E encontrar nessas características aqui, o Evangelho nos chama a ter, a ser, encontrar mesmo essa capacidade que a graça nos dá de crescermos em Jesus. É isso aí. É isso aí. Terminamos essa temporada. Ah, que legal. Que venham as próximas. Até a 8ª temporada. Larissa Martorelli estará ou não? Não, ó, vamos ver. Fique pra ouvir, pra saber. O convite já tá feito. Um abraço pra você que nos ouviu até aqui. Deus te abençoe e não deixe de amadurecer em Cristo. Até a próxima. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.